Aí precisava lá fazer o prontuário, e eu fazendo prontuário hoje lá dos neonatos lá. Pensa? Ah, fazendo evolução? É evolução, sim. Que daí traz um por um, né? É, um por Pesa um. e um por um, cara, leva lá, Curativinho no pediatra, umbigo e tal. tudo faz a evolução, daí a gente faz a evolução do prontuário. Top, Aí, rapaz. cara, é muito bom, doutor, hein? Cara, muito bom, muito bom. Tá? Daí a doutora que tava lá me botou pra fazer. Ela tava com os internos dela, Uhum. pediu uma renca, ela dividiu 3 pastas para cada um. Aí ela pegou 3 para ela, os 3 mais complicados. Aí o doutor de Jó, nós fizemos um monte de exame lá nos pacientes, acabou. Daí ele chegou e falou: não, eu vou te emprestar pra neonato aí, que tem um monte de coisa, que tá até as tampas lá. Aí ela falou dela, falou: não, ele manja bastante, o doutor falou, né? Ela falou: então ele vai assumir a minha pasta. As 3 complicadas. Mas é bom, cara, quando a gente vai e tem coisa pra fazer. É. Não, eu saí de lá meio-dia e pouco, doutor. Ah, até. Não, muito. Não paramos, não. É bom quando a gente vai e tem coisa pra fazer. Ah, agora É. quando vai não tem muita coisa, tem só papelada. Verdade. Ah, sim. O hospital tá tendo muita coisa. E apesar que tá bem cheio, assim, tem interno ali de várias faculdades. Tá lotado. Só que quando você quer fazer, tu tem coisa pra fazer lá. Tem um monte. Tem um monte de coisa. Quan- Tá? é igual a gente tava conversando aquele dia. Quando você quer pôr a mão na massa, cara, aparece coisa pra fazer. Parece. Parece sim, doutor. Mas ó, é a prática ali, coisa ali que tava vendo ali de neonato, coisa e tal, que sei lá quando que a gente vai ter oportunidade de ver, né? Então é uma oportunidade única ali de se pegar essa criaturinha. Tem muita coisa de neonato, especificamente, assim, que, falando, vocês que estão no quinto ano, vocês vão ver só no internato mesmo, cara. Não costuma ter muita brecha no quinto ano pra pôr a mão ainda. É. Só quando você é interno mesmo. E até os internos, eles ficam meio assim, né? Quando você tá colocando a mão e. Você já é interno? Os caras ficam ali. Tem uns que é meio. Tem uns que é meio babaca, os internos, né? Nossa, eu achava tão bom quando ia galera do quinto ano que queria fazer. Sim, Eu mas peguei, tem uns eu, que. eu peguei uma época na maternidade. Eu peguei por volta ali de abril, maio. Cara do céu, era tipo assim, era 8, 9 partos por dia. Então, a hora que a gente chegava no outro dia pra fazer aquele monte de evolução, aquele monte de neném para trocar curativo de umbigo, pra auscultar, pra fazer todas aquelas manobras. E aquele monte de. Não, e GO era o pior, que GO não era só neném, GO era tudo, né? Desde gravidez ectópica, é, tudo. Sangramento, qualquer coisa que estava internada lá tinha que evoluir, não era só É, a puérpera, né? joia pegamos hoje bastante umas ultrassom lá de trans e útero. Rapaz, de tudo, tanto obstétrico como gineco, tá? Tava G, bem legal, bem GO tinha época de ter 35, 40 pacientes internados lá. Ficava o corredor ficava cheio de maca. Aí a gente dividia, né? Chegava lá, um já abraçava 4 pranchetas, outro já abraçava mais 4, outro já abraçava mais 3 e ia embora. não, mas é legal porque a evolução do neonato que a gente tava fazendo, porque daí tu pega as mães, ali, os VDR positivo, por que tá fazendo isso, É, por que tá fazendo aquilo. Tem criaturinha que a gente também ensina e vê lá, tem. entendeu? Então, é, SNP, né, o sepse síndrome de sepse neonatal prematuro, tá? Aparece muito. Cara, então aí que tu começa a ver, por que faz, como que dá as dosagens, com bomba de infusão, as coisas. Tá É. muito, muito legal. Hoje tá muito top, hein? Serjane sobreviveu ontem?
Enfia, tô chegando em casa, professor. Por isso eu tô com a ficha desligada. Meu Deus, o professor falou por ontem. Meu Deus do céu. Eu falei, vou virar. E o professor mandava fazer uns negócios lá que a gente nunca nem viu. Engraçado. Ai, ai. Doutor Nelson é muito top, hein? É. É isso aí. Muito top, doutor Nelson. Ele te manda fazer coisa ali mesmo, bota, vamos fazer. Isso é bom. Ontem teve uma cesárea de um bebê prematuro de 35 semanas, teve um aborto que ele fez a curetagem e teve um parto normal. Doutor Nelson é bom. Cara, manja. Teve um aborto lá, uma cesárea de um monstrão, cara. O cara, eu nunca tinha visto um bebê. 57 centímetros, 4 O macrossômico? É, 57 centímetros, doutor. Caraca! Quantos quilos? 4 quilos, 400 e pouco. Cara, é muito grande. Ave Maria, mãe diabética? Cara, não era. Período cefálico de 37. Mas é comum, viu? Quando, na minha época de interno, nasceu... Na minha época de interno, nasceu um de 6 quilos e pouco. Mas o peso, eu já vi bebê meio gordo para a mãe diabética, alguma situação assim, né? Mas eu fiquei admirado o tamanho do bebê. Não, grandão mesmo. 50 e poucos e 6 quilos e pouco. Ah, lapa do moleque. Botar o pialo quase que não coube no bercinho aquecido lá, de tão grande que é o bicho, rapaz. Não usa roupa RN, não. Já usa roupa de humano, velho. Ai. É muito grande. Eveline, sobreviveu? Professor, eu passei mal hoje, professor. Eu acordei. Sabe aquele negócio que o senhor estava falando? Aqueles sintomas? Não tem? Eu senti aquilo, professor. Eu começou a ficar tudo tonto, meu olho assim, ó. Eu não conseguia firmar num lugar só. Aí eu peguei e sentei. Aí eu falei, será que eu vou trabalhar hoje? Aí me deu aquela tontura, dor de cabeça. Aí depois um sono daquele do caramba. E eu lá no trabalho. Falei, meu Deus, será que é pressão? Fui lá medir a pressão. Cheguei, a pressão tava normal. Aí eu falei, meu Deus, eu acho que foi ontem. Foi de ontem. Eu fui perguntar pra professora. Depois é você que bebe, hein, Sejane? Mas aí agora eu vou ter que marcar, senhor. Eu vou ter que marcar pra continuar, porque descomprimiu o plexo e daí nós desmanchamos o manguito rotador, aí soltou demais, aí relaxa, né? Mas, Jesus do céu. Mas dormiu bem? Eu dormi muito bem. Eu fiz de tudo pra não dormir assim, né? Com o braço embaixo, igual o senhor falou. Mas quando eu acordei assim, já comecei, não conseguia mais enxergar. Ai. É normal dar isso aí quando a gente faz essa reposição, quando reposiciona. É normal ficar no outro dia meio grog, meio baleado. Eveline, isso é tática de quiropraxista. Porque agora tu vai precisar de 3 sessões no mínimo para poder alinhar você. Entendeu? 3 sessões. Doutor, né? Cara, uma vez eu fiz uma liberação miofascial num cara. E o músculo, quando ele tá muito empedrado assim, ele retém muita toxina, né? E quando você faz aquela liberação miofascial, aquilo solta tudo com a toxina. O cara no outro dia me falou assim, cara, eu tô com a diarreia, irmão, que tá podre, que não tá ninguém ficando dentro de casa. Meu Deus do céu, pessoal. Que ninguém vai ter que ficar dentro de casa. Eu liberei da cabeça no pé, foi a liberação miofascial tradicional, né? Então, saiu aquela toxina retida dentro do músculo, que você descola a fibra, e aí aquilo libera tudo e vai jogar pra fora, né? O cara falou, bicho, mas que diarreia, cara. Aí falou, mano, foi. Acabou. Aí ficou um dia com diarreia lá e ficou 0. Coitado. Tava pior do que eu esse aí. O meu foi só um tontinho.
Conta o resto pra nós. Não, eu fui trabalhar. Eu pensei, deu aquela dor de cabeça. Eu falei, sabe aquele sintoma mesmo assim de pressão mesmo, que aumentou um pouquinho? Pressionando assim, eu falei, Jesus, será que Inferior pressão normal. normalzinha? Ai, ai. Ai, meu Deus do céu, mas Foi nós dar outro palito, não sei. é bom que deu certo, né? Aliás, não deu ainda, vai dar certo. Não, é igual você falou, né, Toledo? Tem que remarcar, tem que marcar mais vezes agora. não, a ressaca da primeira sessão é inevitável. É, né? A primeira dá uma ressaca no outro dia. Serjane, não foi, Serjane? Mandei pra Serjane, você tá bem? Porque eu não tô bem, não. Ah, Serjane, tô novona, tô ótima. Eu nunca estive tão bem. Olha o golpe, olha o golpe. Ai, ai, ai. Claro que não. Não? Cheio de novo. Beleza, pessoal. Vamos lá então hoje. A nossa querida pneumologia. Pessoal, hoje eu vou entrar com vocês aqui um pouquinho para falar da parte daqueles volumes, né? Aquela questão de volume corrente, o que é volume corrente, o que é volume residual, essas coisas. E falar de espirometria. Para que eu uso espirometria? O que eu observo na espirometria? Tá? Na próxima a gente já começa a ver outros tipos de exame. Até chegar na parte de ventilação mecânica, que é a parte de calibração do ventilador. Para cada patologia. Tá? Cada patologia eu vou usar um padrão para não danificar mais o parênquima pulmonar do meu paciente, tá? Para poupar de lesão, ou para o próprio fim terapêutico mesmo, de acordo com a expansividade pulmonar individual daquele indivíduo. Beleza? Então, entramos na parte de provas de função pulmonar. Para começar, a gente fala de ventilação. O que é a ventilação? Em termo técnico, ela se baseia na entrada e saída de ar dos pulmões, tá? Em cada ciclo respiratório, né? O ciclo que é dividido em inspiração e expiração. Então, entrou e saiu ar, fechou um ciclo respiratório, tá? Fechou um ciclo de ventilação. Uma ventilação. A ventilação espontânea, né, ela tende a ser controlada por centros neuronais localizados lá no bulbo, tá, com aferência em alguns centros do tronco encefálico. E a involuntária, ela é também pelo centro bulbar, só que ela já é controlada, às vezes, pelos níveis de gases no próprio sangue arterial. Beleza? Que que indiretamente atua como um regulador do pH do líquido cefalorraquídeo. Beleza? Agora, para ficar mais fácil assim, a respiração involuntária é dada pelo centro bulbar. É só você lembrar que no paciente que sofre trauma raquimedular, efeito chicote dentro do veículo, a esse paciente que tem trauma raquimedular, que tem afetação do sistema nervoso, qual que é a principal, o que mais pode matar ele primeiro? Parada respiratória. Tá bom? Ele tem uma afetação direta no bulbo, nesse centro respiratório. Falando do neurológico, então ele padece por parada respiratória. Ok? Um exemplo, outro tipo de situação que pode levar o paciente a uma deficiência no drive ventilatório são as próprias encefalopatias que ocorrem a diminuição de massa. Você vai ter alteração de estrutura desse bulbo, desse centro de controle. Então o paciente vai padecer por
insuficiência respiratória. Beleza? É o mesmo exemplo do AVC. O AVC hemorrágico, o AVE hemorrágico, aumenta a pressão intracraniana, ocorre aquele distúrbio hipertensivo de massa, de aumento de pressão intracraniana, vai afetar o quê? Bulbo. O atirador de elite americano, ele tem uma região que chama de T fatal. A gente aprende medicina tática, que é aqui, ó. É um T. No rumo da sobrancelha e essa parte aqui do nariz. É onde o atirador de elite acerta o tiro. Por quê? A bala do fuzil ela vem e arrebenta o bulbo, tá? Pá, estoura o bulbo. Realmente o paciente já morre antes de cair no chão. Beleza? Então a área é chamada de T fatal. O atirador de elite americano usa isso. Ele atinge direto o bulbo para neutralizar o agressor lá. Enfim. Beleza? Então alguns exemplos para a gente não esquecer mais quem controla a respiração involuntária. Para eu ter uma adequada perfusão, uma adequada troca de gases, eu dependo de uma boa ventilação e de uma boa perfusão capilar. Não adianta nada eu ter uma ventilação, sendo que aonde vai ocorrer a ventilação não está perfundindo. Você vai ouvir esse nome como shunt pulmonar. O shunt pulmonar é quando tem a ventilação, só que a ventilação não consegue atingir o local que tem que ser perfundido. Tá? Shunt pulmonar. Isso recebe esse nome. E nós temos alguns volumes quando se trata de pulmão. Eu tenho, primeiramente, o volume corrente. O que é o volume corrente? É o volume normal de uma respiração, né, de uma ventilação involuntária. Você está parado respirando normal. É o volume corrente de uma inspiração e uma expiração. Tá? Esse é o volume corrente. Eu tenho o volume de reserva inspiratório. O que é o volume de reserva inspiratória? É quando eu termino a minha respiração espontânea, a minha inspiração espontânea, e eu consigo puxar mais um pouco de ar, tá? Então é quando eu expando o meu tórax até o limite, tá? Eu encho de ar o meu pulmão até o limite, acima do padrão inspiratório normal, do volume corrente, tá? É aquela respiração profunda. Eu tenho volume de reserva expiratório. O que é isso? No final da expiração, quando eu expiro, eu ainda espremo para sair mais um pouco de ar. Tá? Então, terminei minha expiração. Espremo para sair mais um pouquinho. É esse volume. Eu tenho, para baixo desse volume de reserva expiratório, um negócio que chama volume residual. Esse volume residual, geralmente eu não consigo botar ele para fora numa expiração, porque é o volume de ar que fica dentro do pulmão para o pulmão não colapsar. Tá? Para não pregar os alvéolos lá dentro, então, para não colapsar. Então esse volume é o volume que fica depois do volume de reserva expiratório. Isso tudo, esse volume de reserva expiratório, mais o volume residual, se chama capacidade residual funcional. Ok? E esse volume de reserva expiratório, que é o que eu consigo jogar para fora tudo, e o volume de reserva inspiratório, mais o meu volume corrente, que é a respiração normal, isso tudo chama-se capacidade vital. Ok? Que é a respiração máxima e a expiração máxima. Beleza? A minha capacidade pulmonar total ali, ela gira desde do volume residual, do pico final do volume residual, até o pico máximo
do volume de reserva de inspiração, tá bom? É tudo de ar que entra, que consegue entrar e consegue sair do pulmão. Resumindo, que cabe dentro do pulmão, tá? Porque sair o volume residual, você não vai conseguir botar ele para fora, tá? Então, quando eu falar de capacidade pulmonar total, é todo o volume que consegue preencher o pulmão, tá bom? É do pico do residual até o pico do volume de reserva inspiratória. Beleza? Alguma dúvida aqui? Não, tranquilo. De boa, né? O volume residual não pode sair. Se sair, ele vai colapsar o pulmão, né? Se sair, ele colapsa o pulmão. Por isso que é aquele volume que eu não consigo pôr ele para fora. O que acontece? Esse volume, ele é calculado em ml. Tá? Em outras situações, dependendo a bibliografia, o aparelho que você for mexer, quando se trata de pressão, você vai ouvir em centímetros cúbicos. Acho que centímetro cúbico de água, tá? A parte de ventilação mecânica, eu tenho que recordar lá, que é muito padrão. Como eu vou calcular esse volume pulmonar do meu paciente? Quando eu vou entubar esse rapaz, eu preciso calcular desde o volume até a pressão. Isso vai depender da envergadura do meu paciente, tá? Como assim? Um exemplo. Você tem um paciente de 150 kg no teu PS. Só que o IMC normal para ele é um IMC para 80, 90 quilos. Para 90 quilos, vamos botar. O pulmão dele não é um pulmão de um cara de 150, é um pulmão de um cara de 90. Então eu vou ter que fazer todo esse cálculo de volume, de pressão, para um paciente de 90. Ok? Aqui que é o bizu do pronto-socorro, que às vezes o cara faz um barotrauma sem querer no paciente entubado. Calcula a pressão, calcula o volume pelo quilo do paciente. E às vezes o paciente é um paciente obeso, tá? O pulmão não aguenta aquela pressão que ele botou no ventilador. Não calculou pela envergadura, não calculou pelo índice de massa corpórea ideal. Porque o paciente engordou, mas o pulmão não. O pulmão está do mesmo tamanhozinho lá, do jeitinho que foi feito. Beleza? Aqui está um macete da parte de ventilação. Então, antes de fundir o ar nele, tem que fazer o MC do cidadão todinho. Isso. Eu tiro pela envergadura dele, ou pela altura dele mais ou menos, no olho, qual seria o peso ideal para ele. Aí eu vou calcular a ventilação ideal para ele de acordo com o que seria o peso ideal dele. Não o peso que ele está no dia. E entrando aqui no exame em si, o primeiro exame que a gente vai ver é a espirometria forçada. A espirometria tem uma vantagem que é um exame que pode ser realizado em qualquer clínica, em qualquer consultório, porque ele é um exame simples. E é um exame de simples execução e de simples interpretação. Um exame fácil. É tipo um eletrocardiograma. Em qualquer consultório você chega, monta a arma no paciente ali e executa o exame. O que faz a espirometria? O aparelho em si. Ele vai avaliar a mecânica pulmonar. Ele vai avaliar o drive ventilatório do paciente. Tá? Como assim? Algumas propriedades como elasticidade do tórax e a elasticidade do pulmão. Beleza? Aqui você consegue ver como está a integridade dos músculos respiratórios. Tá? Se está tendo força a musculatura acessória, se está tendo força o diafragma. Tá? Exemplos como esse. Então é um exame para você conseguir ver a mecânica pulmonar do teu paciente. Alguns elementos que
conformam a sua medição: a distensibilidade pulmonar, né, que é a própria expansão, a retração elástica, a força do diafragma e a força da musculatura acessória. O que acontece? Ele consegue ver, ele consegue determinar a capacidade vital, que é aquela quantidade de ar que se movimenta no tórax. Lembra lá a capacidade vital? Ó? Desde o volume de reserva inspiratório até o volume de reserva expiratório. Ele consegue avaliar essa qualidade de entrada e saída, tá bom? Desde o calibre do brônquio. E aqui eu checo também o volume expiratório durante o primeiro segundo. Geralmente eu uso a espirometria para me ajudar a fechar um diagnóstico no paciente que tem uma enfermidade pulmonar obstrutiva, seja ela crônica ou não, tá bom? Ou até mesmo uma afetação de caráter restritivo. O paciente está com algum BO dentro do tórax que não está deixando o pulmão suflar. Beleza? Geralmente é um padrão ouro para fechar um diagnóstico de obstrução bronquial, quando se trata de enfermidade de EPOC, né? No Brasil, DPOC, a própria asma, a bronquiectasia. Só que o que acontece? A espirometria, ela checa esse drive, ela checa essa elasticidade pulmonar, essa capacidade de retração elástica, só que ele não consegue medir o encarceramento aéreo. Como assim? O encarceramento aéreo é aquele volume residual que fica, que eu não consigo expirar, eu não consigo jogar para fora. Ele não mede volume residual, ele só mede mecânica, tá bom? Principais medições na espirometria forçada: a capacidade vital forçada, tá? Do meu paciente. O volume expiratório forçado durante o primeiro segundo, que é essa sigla VF1. E a relação entre esse volume expiratório forçado e a capacidade vital forçada do paciente, tá bom? Isso tudo representa a proporção do ar, do total de ar que tem no tórax do paciente, tá bom? O quanto de ar esse tórax consegue jogar para fora no primeiro segundo. Principal indicação da espirometria é quando o paciente tem qualquer sinal ou a própria existência de uma enfermidade pulmonar crônica. Então, eu preciso avaliar como está o andamento dessa enfermidade, o quanto está acometendo o pulmão do meu paciente, em questão de mecânica ventilatória. Quando eu indico também para avaliar a saúde pulmonar, aquele paciente que se recuperou do próprio Covid, ficou ali com alguma fibrose, alguma coisa, então eu quero avaliar, ter um acompanhamento do que está acontecendo, tá? Determinação da incapacidade pulmonar, abordagem inicial e segmento de enfermidades respiratórias, avaliação pré-operatória em procedimentos maiores. Como assim? Eu posso usar esse exame dentro da própria avaliação pré-operatória de grandes cirurgias. Uma cirurgia cardiológica, tá? Uma cirurgia, uma neurocirurgia, aquela cirurgia que perdura por horas ali. Então o anestesista tem que estar bem guiado. Beleza? Então posso usar como auxílio para esse pré-operatório. Auxilia no diagnóstico diferencial de enfermidades obstrutivas, quando se realiza a prova broncodilatadora. Se eu não fizer prova broncodilatadora,
Não adianta eu checar isso daqui, não adianta eu fazer espirometria no meu paciente, tá? Se eu já sei que o meu paciente está com o brônquio fechadão. Beleza? Como assim, doutor? Auxilia no diagnóstico diferencial da enfermidade obstrutiva. Quer dizer, para provar que não é uma enfermidade obstrutiva? Isso! Não? Diagnóstico diferencial. Por exemplo, diferenciar a própria asma do próprio enfisema. A asma eu tenho sim o fechamento do brônquio. Eu tenho estreitamento da luz bronquial. Por reação, seja ela por uma reação alérgica, tal, toda aquela cascata. Ou uma própria DPOC, paciente enfisematoso. Aquele paciente que está com o pulmão pedradão, o pulmão está duro, está todo lesionado. Tá? Para eu conseguir diferenciar isso daí. No paciente asmático, eu vou ter um padrão. No paciente enfisematoso, eu vou ter outro padrão. A ejeção de ar vai ser bem menor. No paciente enfisematoso. O pulmão do paciente enfisematoso está todo fibrosado. Beleza? É só para eu tirar esse comparativo. Para eu descartar algum tipo de enfermidade obstrutiva. Vamos lá. Quando está contraindicado a espirometria? O paciente que infartou nos últimos 3 meses. Tá? Porque a espirometria você tem que projetar uma boa quantidade de ar. Uma boa quantidade de ar expirado ali. Então o paciente faz força do tórax. Faz força para soprar. Ou seja, pode gerar alguma complicação cardiovascular no meu paciente, nesse pós-infartado. Eu não sei como é que tá lá. Operação que tem... o paciente que fez cirurgias de grande complexidade ou cirurgias oculares. Tá bom? Devido à própria pressão intratorácica, pressão no soprar o aparelho. O paciente tem perfuração timpânica. Por que o paciente tem perfuração timpânica? Porque quando eu vou executar o exame, eu ponho uma pinça nasal no meu paciente para evitar expirações espontâneas. O que acontece? Esse próprio soprar aqui, ó, pode desequilibrar a pressão dentro do ouvido do meu paciente, porque o tímpano está perfurado, só que eu tampei a narina aqui, ó, só que a tuba de Eustáquio, a trompa de Eustáquio está livre ainda. Ok? Então pode vir pressão do ar que eu estou soprando aqui, entrar nessa tuba de Eustáquio, ir lá para dentro do ouvido e dar uma arregaçada lá dentro. Tranquilo? Por isso que no paciente que tem perfuração timpânica, eu evito fazer a espirometria. O paciente que tem aneurisma, que foi diagnosticado com aneurisma, nem pensar em fazer força. No hospital, às vezes, vocês vão ver o paciente com aneurisma, principalmente aneurisma cerebral. É aquele paciente que faz tudo no leito ali. Ele não levanta para ir no banheiro para nada. Repouso absoluto. O paciente que tem infecção respiratória aguda, ainda mais agora, o Covid, né? O risco de contaminação, de contaminar o profissional. Paciente com pneumotórax, paciente que tem sonda endopleural, e paciente que está drenado, que ainda está com o dreno em selo d'água lá. O paciente traqueostomizado, ele não vai conseguir soprar pela boca mesmo, né? Vai sair por baixo. E a própria paciente gestante no último trimestre. Aqui é aquele lance de eu evitar a pressão intratorácica também. Beleza? Um parto prematuro no ser humano. Pois é.
Imagina fazer espirometria no tracustomizado. Ai, ai. A manobra, como que funciona? No dia do exame, eu vou suspender qualquer tipo de broncodilatador que o paciente usa. Eu quero saber se o cara tem asma mesmo ou se é algum outro tipo de obstrução. Eu preciso suspender a medicação dele no dia. Ó, hoje você vai acordar, você não vai usar sua bombinha lá, você não vai usar seu broncodilatador. Roupa cômoda e o paciente, preferencialmente, orienta ele a ter ingerido alimentos leves, tá? Pelo menos 2 horas antes da prova, né, do exame. E pedir para o paciente, pelo menos, não ter fumado 3 horas antes da realização do exame. Então, a primeira coisa que você faz é conferir os dados do paciente, preencher de forma correta, nome, data de nascimento, idade, aquele cabeçalho lá que a gente é acostumado a fazer na própria história clínica. Senta o paciente de forma cômoda, tá? Uma cadeira que tem aquele encosto, de preferência uma que tem apoio para os braços também. E você vai passar para o seu paciente como que funciona o exame. Tem que explicar para ele. Primeiro, então, você vai colocar a pinça nasal no paciente para evitar aquelas múltiplas respirações, tá? Põe a pinça nasal para não ter fuga de ar pelo nariz, para sair tudo pela boca para ir no espirômetro. E tem a própria boquilha. Cadê? Vou tirar uma foto aqui, não sei, tá mais para frente. O paciente vai colocar a boca na boquilha do aparelho, tá? Ele não vai segurar com a mão, vai soltar ela. Vai fechar bem pro lábio cerrar mesmo ali em volta da boquilha para não ter fuga. Pedir para o paciente manter a língua baixa, né? O mais baixo possível para não obstruir o aparelho. E aqui que tá. Eu vou pedir para o paciente fazer uma inspiração profunda, né? Tanto que ele conseguir, e ele expirar. Ele jogar todo o ar para fora de uma maneira explosiva. De uma vez e prolongada, pelo menos 6 segundos. Então o paciente vai inspirar de forma rápida e soltar de uma vez. Tá? Essa inspiração tem que durar pelo menos uns 6 segundos. Tranquilo? Não vai dar uma síncope no paciente, não? 6 segundos inspirando? Por isso que o paciente tem que ter comido pelo menos alguma coisa leve 2 horas antes. Tá? Pode ser que aconteça. É o risco do exame. Doutor, eu já fiz muita espirometria na beira da rodovia. O que você fez foi bafômetro, meu irmão. Teste do etilômetro. É meio daquele jeito. Tá? Vamos lá. Pelo menos 3 provas eu tenho que ter. Eu tenho que ter pelo menos 3 sopradas de 6 segundos do meu paciente. Soprada boa, que não houve fuga de ar, que não houve queda no nível da expiração no meio do exame. Tipo, o paciente está soprando. Trancou, depois soprou de novo. Tá? Eu tenho que ter pelo menos 3 provas boas, fidedignas ali para eu tirar de base. Qual que é o máximo que eu posso fazer? No máximo 8 tentativas, tá? Então, igual o Toledo falou, o paciente vai desmaiar. O paciente vai ter uma síncope. Durante a manobra, o meu equipamento vai estar registrando aquela curva de fluxo e de volume e de tempo. Tá bom? Eu tenho um fluxo constante, tá bom? Em um tempo de 6 segundos lá. Ok? Então eu analiso fluxo, volume e tempo. Se esse volume consegue perdurar constante do início da expiração até o final da expiração no aparelho. Beleza?
E aí depois dessa manobra, depois da expiração ali, o aparelho vai registrar essas medições, né? O CFV e o FEF1, que são expressadas em litros. Ok? Calma que isso aqui eu não vou cobrar em prova de vocês não. Que é pra gente entender como funciona o exame. Pra gente entrar nas patologias lá na frente. Critérios de aceitabilidade do exame. Quando o exame é aceitável? Quando tem um início súbito, quando o paciente consegue soltar aquela explosão de ar mesmo, aquela expiração explosiva. Quando eu tenho uma boa referência do fluxo do pico exalado, tá? Quando o aparelho detectou bem mesmo. Quando exista um descenso gradual até a linha de base, que é aquela constância que eu falei para vocês de expiração que o aparelho vai detectar. Não pode cessar de uma vez e voltar de novo, tem que ter aquela constância. E aí o fluxo vai diminuindo normal, porque vai acabando o ar do pulmão. Vamos lá. A duração da expiração forçada deve ser ao menos de 6 segundos e deve, ademais, alcançar uma constância, tá? Variações ali de menos 25 ml no volume expirado. Não pode ter muita oscilação nessa expiração. O paciente tem que tentar manter essa constância. Quando menos de 1 segundo, tá? Não devem existir artefatos. Esses artefatos são aquelas interrupções na inspiração, tá? Esse esforço variável. Ou se o paciente tosse no meio do exame, se o paciente tem um fechamento glótico, beleza? Uma vez obtidos essas 3 provas, no máximo 8, você tem 8 tentativas aqui, para 3 dessas 8 sair boa, tá bom? Você avalia se precisa do paciente voltar para repetir esse exame. Às vezes fez 8, mas fez 8 provas aí que não são aceitáveis, tá? Então você remarca esse exame para outro dia. Em condições ideais, a repetitividade, né, a diferença entre os valores das maiores, né, que é o CVF, entre os valores maiores de FEV1, ainda que provenham de manobras diferentes. Como assim? Esses valores se alteraram entre uma prova e outra. O que não pode ter é um valor de diferença maior do que 150 ml de diferença entre uma prova e outra. Tá bom? Se aceita a repetição, se aceita que a repetição possa alcançar um máximo de 200. Beleza? Não pode ter um valor muito alto de oscilação entre essas repetições. Tranquilo? Aqui já é questão de execução do exame. Tá? Aqui eu tenho alguns padrões funcionais, eu vou só comentar com vocês aqui. Isso aqui a gente não vai cobrar em prova esses padrões funcionais, tá? Quando eu tenho um padrão normal, o aparelho vai te dar um valor de FEV1 e capacidade vital forçada ali, uma linear de 80%, tá? Separado ali a FEV1 maior a 80 e a capacidade vital ali maior a 80. Dizer que tá top. Quando eu tenho algum padrão obstrutivo, essas capacidades já caem, principalmente o FEV1 ali para menos de 80%, mas a capacidade vital ainda desse paciente ali forçada prevalece ali igual ou maior a 80%, já não é um valor exclusivo maior de 80%. E quando eu tenho restrição, o que acontece? Eu tenho uma relação FEV1 e capacidade vital maior a 80%. Só que a capacidade vital está muito mais baixa.
E o FEV1 ainda está estacionado aquele igual ou maior a 80. Tá bom? Esses são os 3 padrões que você vai encontrar. Vai aparecer desse jeito aqui no teu exame. Tá bom? Não vai aparecer diferente disso daqui. Aqui, ó. Posterior, temos que nos focar no quociente FEV1 e capacidade vital, dado que esse parâmetro, e não no FEV1, é o que permite eu observar um processo obstrutivo. Tá bom? Eu olho aquela relação lá, FEV1 e CFV. Beleza? Ali que eu vou comparar. E o critério para eu dizer que tem obstrução, que é um aparelho que está obstruído, é quando esse quociente FEV1 e CFV vai estar menor de 70%. É aí que eu falo de forma fidedigna que é um padrão obstrutivo. Está menor a 70%. Eu bato o olho e falo, opa, está menor que 70% essa relação aqui. O enfisema está no 12%. Tá? O enfisema está afetando de forma considerável. Ou enfisema, ou algum outro tipo de fibrose resquicial de alguma outra patologia. Beleza? Vamos lá. Quando se identifica um padrão obstrutivo acompanhado de redução da capacidade vital, pode tratar-se de um padrão misto, tá bom? Um padrão misto, obstrução e restrição. O que acontece? O encarceramento aéreo está maior, está grande o encarceramento aéreo. O paciente está ficando com muito ar retido dentro do tórax, não está conseguindo expirar esse ar para fora. Tá? Ou o paciente pode ter uma falsa restrição, um falso encarceramento aéreo. Ok? Nas próximas patologias, quando for falar de asma, de enfisema, aí a gente vai especificar essa falsa restrição. A única maneira de diferenciar entre ambas situações consiste em quantificar o volume pulmonar de ambos os pulmões. Só que a espirometria não faz isso. A espirometria não quantifica volume residual, não quantifica o volume do pulmão. A espirometria avalia só mecânica pulmonar. Tá? A gravidade da obstrução deve ser medida ali mediante ao FEV1 expressado como a porcentagem do esperado. Beleza? Essa tabela aqui é uma tabela padrão de afetação. Tá bom? Não vou entrar a fundo com ela aqui, porque é bem mais confuso. Vou deixar para entrar com vocês aqui quando eu for entrar na aula de ventilação mecânica, que aí a gente vai ter que debulhar mais a fisiologia pulmonar. Beleza? Debulhar mesmo torcer a espiga. Tranquilo? Beleza, pessoal? Vou com vocês até aqui na espirometria. Tá? Na próxima, a gente vai entrar nessa pletismografia. E se der, a gente já dá uma pincelada específica mesmo na fisiologia pulmonar. Aí nós já vamos começar a falar da saúde do brônquio mesmo, de valores bronquiais. Beleza, doutores? Beleza. Beleza, doutor.